Então, nós vamos tratar sobre a ureia na alimentação de ruminantes. Nós já falamos sobre a importância das proteínas, falamos sobre a essencialidade dos aminoácidos. É um termo que é muito preocupante para os animais monogástricos, né? E ao passo que para ruminantes, nós falamos sobre a importância da produção da proteína microbiana. Então, para que a gente possa ter melhor a formação dessa proteína, obviamente nós precisamos estarmos oferecendo uma proteína na alimentação desses animais. Entretanto, também nós já discutimos, e nós sabemos disso, que a proteína ela é o nutriente que mais onera o custo de uma formulação. E com isso, então, torna-se uma importante parcela significativa para o produtor. Então, nós vamos verificar que quando o produtor ele pode ser que ele venha a utilizar uma fonte de um nitrogênio não proteico, de tal forma que continue fornecendo esse nitrogênio, mas que seja mais economicamente viável para ele. Então, nós vamos verificar que, quando entramos no período de estiagem, a qualidade das proteínas das forragens cai drasticamente. Então, como nós sabemos que a proteína, parte dela será degradada no rumen para dar origem àquela proteína microbiana, nós verificamos que, nesse período de estiagem, a qualidade das proteínas ela vai cair drasticamente e, consequentemente, isso vai acabar afetando a qualidade e a quantidade dessa proteína microbiana. E nós temos uma outra possibilidade para o uso da ureia, que não está relacionado necessariamente com a qualidade dessa proteína, mas está relacionado mais à questão do preço. Então, quando entra no período aí da entre-safra, quando então o preço, né, desses farelos proteicos aumenta demais, então é importante para o produtor encontrar uma alternativa a esses concentrados proteicos. E a ureia, então, ela acaba sendo extremamente interessante para o produtor, porque ela é uma fonte de nitrogênio não proteico. Ela contém em torno de 46,4% de nitrogênio. E essa ureia, quando ela chega no rumen do animal, graças à ação da enzima urease, que é sintetizada principalmente pelas bactérias que existem ali no rumen, essa enzima urease ela vai ser capaz de converter rapidamente a ureia em amônia e CO2. E essa amônia aqui, portanto, ela será utilizada como substrato para a síntese da proteína microbiana, conforme nós já havíamos comentado anteriormente. Entretanto, há um tabu, né, no meio dos pecuaristas com relação ao uso da ureia. E isso tem uma veracidade, por quê? Infelizmente, essa amônia, dependendo do grau, da intensidade em que ela está sendo formada ali dentro do rumen, ela acaba se tornando tóxica para os vertebrados. Então, nós sabemos que no caso dos ruminantes, nós temos então essa relação simbiótica entre o microbioma, né, que seria aquela microbiota presente ali no rumen, e essa microbiota existente no rumen, no retículo, ela será capaz de ser atuante sobre essa ureia, gerando essa amônia. E essa amônia, ela vai acabar levando à formação dessa proteína microbiana. Só que, quando nós entendemos que a concentração dessa amônia que está sendo formada, essa amônia, parte dela vai ser utilizada pela microbiota. Uma parte dessa amônia, ela escapa à parede ruminal, né, para poder ser levada até o fígado, onde ela será biosintetizada em ureia de novo. Nós vamos ver isso já no próximo slide.
Então, nós precisamos termos em mente que, quando nós estamos tendo essa formação de amônia, a concentração dessa amônia ali presente, ela tem que ser numa quantidade tal com que a microbiota seja capaz de utilizá-la. Porque se essa microbiota não consegue utilizar essa quantidade de amônia que está sendo gerada ali no rumen, isso vai acabar levando um quadro de intoxicação. E esse é o grande medo, é o grande receio dos pecuaristas, é esse tabu que existe aí no meio, né, com relação à questão do uso da ureia. E ainda é necessário nós chamarmos a atenção para o caso da ureia, porque nós temos a ureia destinada exatamente para a alimentação dos animais, como uma fonte de um nitrogênio não proteico, e nós temos a ureia utilizada como adubo. A ureia que é utilizada como adubo, ela não deve ser utilizada como fonte alimentar, porque essa ureia adubo, ela contém nitratos na sua constituição. Esses nitratos, quando eles encontram-se no organismo, eles são convertidos em nitritos. E esses nitritos levam à formação de uma metahemoglobina. Como nós sabemos, a hemoglobina, né, é aquela proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Quando há a formação dessa metahemoglobina, isso acaba levando a um problema de anóxia titular, exatamente porque ele não consegue, né, transportar o oxigênio. Então, fica a dica, é importante nós utilizarmos a ureia alimentar, que é aquela branquinha. Só que essa ureia, nós precisamos lembrar que ela é altamente higroscópica, ok? Bom, quando nós pensamos então em termos de fontes de ureia, nós vamos pensar em duas fontes. A ureia chamada exógena, que é aquela que é fornecida através da prática da alimentação, seja numa ração, seja aquela que é fornecida juntamente com um sal, juntamente com uma silagem, com uma cana. Então, isso que eu estou adicionando na dieta dos animais, isso é chamado de ureia exógena. Mas, conforme eu disse ainda há pouco, existe a ureia que é biosintetizada no fígado. Então, vamos lá. A partir do momento em que a proteína, né, juntamente com a ureia, sofre desdobramento, gerando a formação de amônia, parte dessa amônia será utilizada pela microbiota para levar à formação da proteína microbiana, mas parte dessa amônia vai ser capaz de atravessar a parede ruminal. Ao atravessar a parede ruminal, ela cai na circulação sanguínea, onde então ela é levada para o fígado. Conforme nós já dissemos, né, anteriormente, a ureia, por ser tóxica, ela precisa ser eliminada. Então, ela é encaminhada para os rins para ser eliminada pela urina. Mas uma parcela dessa ureia, que é biosintetizada no fígado, ela volta novamente para o rumen do animal por meio da saliva. E agora, então, pela ruminação, essa saliva ela leva a ureia para o rumen, onde será novamente desdobrada, gerando amônia e CO2. Parte dessa amônia será utilizada pela microbiota ruminal, parte atravessa novamente a parede ruminal, e isso nós temos aquilo que nós chamamos de ciclo da ureia. Então, nós poderíamos simplesmente fazer uma pergunta, né? Por que então, se o animal ele já consegue sintetizar essa amônia, né, essa ureia, por que então seria interessante você fornecer uma fonte exógena? Então, o objetivo seria potencializar esse mecanismo que já acontece normalmente. Claro que essa ureia que está sendo formada aqui no fígado, ela não seria numa quantidade suficiente para levar a uma alta concentração de proteína microbiana. Por isso, então, nós precisamos fornecê-la através de uma fonte externa, né? A fonte exógena. Bom, então nós entendemos que para os ruminantes
a base da dieta dos ruminantes são os alimentos volumosos, e aí nós já entramos em detalhes, nós já explicamos já que essa alimentação rica em fibra, ela é importante para levar ao processo de ruminação, né? Então nós já falamos já que devido à presença da microbiota presente no rumen, no retículo aqui, essa microbiota ela é capaz de atuar sobre aqueles carboidratos estruturais, ou seja, aqueles que contêm ligação do tipo beta, e ao sofrer essa fermentação, isso acaba gerando a formação de ácidos graxos voláteis, que faz com que o pH do rumen possa cair. Entretanto, por isso é necessário, então, haver o processo da ruminação. Para quê? Porque na ruminação, a partícula ela volta novamente para a boca para ser remastigada. Com isso, então, nós vamos ter uma diminuição do tamanho dessas partículas, facilitando, portanto, agora o ataque da microbiota presente lá no rumen. E, no momento em que ocorre esse processo de ruminação, há a formação excessiva de saliva. E a saliva ela contém na sua constituição os agentes tamponantes, que é importante, então, para evitar aquele problema que nós chamamos de acidose ruminal, devido à geração desses ácidos. Tá claro? Então, nós precisamos entender que, para os animais ruminantes, torna-se necessário nós estarmos fornecendo uma alimentação rica em fibra para levar a esse processo de ruminação. Bom, então vamos pensar agora no quesito de fornecimento de ureia, que é o objetivo aqui, é o que o produtor ele pensa, ele vislumbra exatamente porque a ureia ela é uma fonte barata de nitrogênio. Lembrando, é uma fonte de nitrogênio não proteica. Então, vamos pensar aqui numa situação onde o produtor ele irá fornecer a ureia na alimentação desses animais. Bom, embora essa ureia, né, conforme nós já falamos, essa ureia, ela seja aqui degradada no rumen para poder gerar amônia, né, e essa amônia posteriormente ser utilizada pelos micro-organismos para gerar a proteína microbiana, percebam que a microbiota, para poder ter essa eficiência de utilização, ela, obviamente, ela precisará de energia. Ela precisa de energia. E essa energia, ela é proveniente da própria alimentação. Então, jamais eu poderei fornecer somente ureia na alimentação dos meus animais se eu não estiver fornecendo juntamente uma fonte energética. E nós já discutimos isso, né? A principal fonte de energia na dieta dos animais é proveniente de carboidratos. Então, toda vez em que eu estiver fornecendo uma fonte de nitrogênio não proteico, ou seja, a ureia, obrigatoriamente eu vou precisar fornecer uma fonte de carboidratos. E juntamente com essa fonte de carboidratos, vai existir também uma proteína. Todo alimento ele contém uma fonte de proteína e uma fonte de carboidratos. Então, essa proteína que está presente aqui no alimento, eu chamo ela de proteína verdadeira. É a proteína que está presente no alimento. Então, quando eu pego um alimento e coloco junto com esse alimento a ureia, o que vai acontecer? Quando tudo isso chega no rumen, parte dessa proteína ela será degradada no rumen, é o que nós chamamos de PDR, ok? Então, cerca de 40% mais ou menos aqui, 60% na verdade da proteína ela é degradada no rumen. Mas nem toda a proteína que eu estou fornecendo na alimentação, ela será degradada no rumen. Parte dela vai escapar à digestão. É o que a gente chama de PNDR, a proteína que não foi degradada no rumen, também chamada de proteína bypass, porque ela passou pelo rumen sem sofrer digestão.
Então, olha, aqui eu tenho proteína sofrendo digestão, essa proteína vai sofrer a desaminação, dando origem à amônia. Mas essa amônia ela também será formada pela conversão da ureia, graças à presença da enzima urease. Então, a urease ela se desdobra, dando origem à amônia. A parte da proteína verdadeira será degradada no rumen, também dando origem à amônia. Essa amônia, então, agora que está sendo formada aqui dentro do rumen, ela será utilizada pela microbiota. Mas para isso, para que essa eficiência ela possa ser interessante para o animal, é necessário que haja energia. E essa energia ela é proveniente dos carboidratos. Tá claro? Então, quando os micro-organismos eles utilizam essa amônia, graças à presença de energia, vai haver a formação de proteína microbiana. Mas lembrem-se, nem toda a amônia que está sendo gerada aqui dentro do rumen, ela será utilizada como substrato pela microbiota. Parte dessa amônia atravessa a parede ruminal, ok? É capaz de cair lá na circulação sanguínea, sendo levada para o fígado. Lá no fígado, ela então agora consegue ser eliminada, sendo encaminhada para os rins, sendo eliminada na forma de urina. Mas parte dessa ureia, ela volta novamente pelo processo da ruminação, né? Juntamente com a saliva, cai novamente no rumen, torna-se desdobrada, dando origem à amônia, que vai ser utilizada pelos micro-organismos para formar proteína microbiana, mas parte volta novamente a atravessar a parede ruminal do rumen, vai para o fígado, e com isso então eu tenho um ciclo. É o que nós chamamos de ciclo da ureia, conforme eu falei no slide anterior. Bom, esses micro-organismos que estão presentes aqui dentro do rumen, o alimento que está aqui presente, nesse bolo alimentar que está presente aqui dentro, pelo movimento peristáltico, ele sairá daqui do rumen, do retículo, vai para o omaso e vai cair no abomaso, que é o estômago verdadeiro desses animais. E nós já sabemos que quando esse bolo alimentar ele cai lá no estômago, a presença desse bolo alimentar vai estimular a secreção de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai então abaixar o pH e ao momento em que abaixar o pH, a microbiota, parte dessas bactérias que vieram junto com o bolo alimentar, elas agora morrem devido ao pH extremamente ácido. Ao morrerem, elas vão liberar essa proteína microbiana. Então percebam que aqui no abomaso nós vamos ter uma parcela da digestão, tanto da proteína microbiana, quanto da proteína que não havia sido degradada lá no rumen. Então agora, graças à ação da enzima da pepsina, que é uma enzima proteolítica, começa agora a haver a proteólise dessas proteínas, da proteína não degradada no rumen e da proteína microbiana. Só que nós já sabemos também que a enzima ela não é totalmente eficiente, né? Então é necessário que esse bolo alimentar ele agora vai deixar o abomaso e vai cair no intestino delgado. No intestino delgado nós vamos ter a ação de outras enzimas proteolíticas que vão complementar o processo de digestão tanto da proteína que não havia sido degradada no rumen, quanto da própria proteína microbiana. Essas proteínas agora continuam sendo digeridas, dando origem a aminoácidos. Esses aminoácidos serão absorvidos no sangue. Então perceba que essa proteína microbiana, ela é considerada como uma proteína de alta qualidade, por quê? Porque ela foi sintetizada por micro-organismos. E na constituição dessa proteína, nós vamos verificar a presença de aminoácidos essenciais. Então perceba que
os aminoácidos que estavam presentes na proteína, que não havia sido degradada no rumen, juntamente com os aminoácidos que estavam presentes na proteína microbiana, parte deles serão absorvidos no sangue, ok? Para poder levar à síntese aí agora de outras proteínas, mas é claro que nós vamos ter uma parcela da proteína que não é digerida. Lembram que nós já falamos sobre isso? Aproximadamente aí de 20 a 25% da proteína que é ingerida pelo animal não consegue ser digerida e, portanto, elas vão aparecer nas fezes. Então perceba que é muito interessante, primeiro, eu ter uma proteína que possa ser degradável no rumen. Porque se o alimento que eu estou fornecendo for muito rico em proteína não degradável, o que vai acontecer? A fonte de aminoácidos essenciais, né, ela virá somente da proteína que não foi degradada no rumen. Só que essa proteína que não foi degradada no rumen, que veio do alimento, como esse alimento ele é mais rico em fontes vegetais, as fontes vegetais elas apresentam baixo valor biológico. Então, ou seja, a quantidade de aminoácidos essenciais aqui, ó, proveniente dessa proteína será baixíssima. Então, é importante que a proteína que eu esteja fornecendo para o animal, uma boa parcela dela seja degradada no rumen para potencializar a formação de amônia. Amônia é essa que também está sendo formada pela degradação da ureia, ok? Para poder dar origem a essa proteína microbiana. Bom, e aí nós pensamos da seguinte forma: os carboidratos, eles são a fonte principal de energia, conforme nós já falamos. Esses carboidratos, eles serão digeridos por enzimas microbianas, gerando ácidos graxos voláteis e cetoácidos. Esses cetoácidos, ao reagir agora com a amônia, por meio de enzimas microbianas, vão gerar aminoácidos, e esses aminoácidos, então, eles vão se ligar entre si, por ligações peptídicas, para originar a proteína microbiana. E essa proteína microbiana, conforme nós mostramos, ela será digerida por enzimas proteolíticas até a liberação desses aminoácidos. Esses aminoácidos, então, eles serão absorvidos pelas vilosidades intestinais, caindo na corrente sanguínea e sendo importantes aí para a formação de outras proteínas. Eles também são importantes aí para a síntese de hormônios, conforme nós já falamos, né? O caso da insulina, que contém 9 aminoácidos, ok? Então fica fácil de nós concluirmos o seguinte: uma alimentação pobre em carboidratos digeríveis vai fazer com que leve a menor formação de cetoácidos. Havendo poucos cetoácidos, a amônia que está sendo liberada ali, ó, por causa da ureia, né? A ureia está sendo desmembrada para gerar amônia. Então, essa amônia aqui, ela começa agora, já que não está tendo cetoácidos suficientes, essa amônia ela começa a ficar em maior concentração. E o perigo dela estar em maior concentração refere-se no fato de levar a um quadro de intoxicação. Então, olha, o que é importante eu ter em mente? Que quando eu forneço uma alimentação pobre em carboidratos digeríveis, percebam que os cetoácidos que serão formados, eles serão formados em uma velocidade e quantidade limitante para a síntese desses aminoácidos, levando, portanto, a essa perda de amônia. E essa perda de amônia vai gerar intoxicação. E é isso que o produtor tem medo, é isso que não poderá acontecer. Então fica fácil da gente entender que, no caso de fornecer uma fonte de carboidratos, quando eu estou fornecendo ureia, é importante que esses carboidratos eles sejam digeríveis, eles têm uma alta digestibilidade para poder gerar cetoácidos mais rapidamente, ok? E deixar claro também que, embora
a ureia ela seja uma excelente fonte de nitrogênio não proteico, essa ureia ela não deve satisfazer completamente a necessidade dos micro-organismos no rumen. Então, nós vamos entender que a principal fonte de amônia, ela realmente deve advir da proteína verdadeira, ok? Mas com o intuito de potencializar essa formação de amônia, nós podemos fornecer essa ureia, que é uma fonte barata. Bom, e quais seriam os cuidados aí para a utilização eficiente da ureia? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar tem a ver com a própria composição da ração. Então, no caso, por exemplo, de uma proteína, que nós já falamos, né? Então, eu sempre, toda vez que eu estiver fornecendo ureia, juntamente com a ureia, eu vou estar fornecendo uma fonte de alimento. E esse alimento, ele vai fornecer proteína, vai fornecer carboidrato. Então, a proteína que vai estar sendo fornecida, quando eu forneço ureia também, qualquer nível elevado, ou seja, acima de 14%, vai ser capaz de fazer a utilização da amônia pelas bactérias do rumen. Por quê? Vai acabar gerando tanta amônia que a microbiota ruminal não vai conseguir dar conta de utilizar toda essa quantidade de amônia que está sendo gerada ali. Então, o que seria interessante? Seria interessante eu pensar na qualidade dessa proteína. Então, eu estar, na verdade, oferecendo uma proteína muito ou pouco degradada. Então, se eu tenho uma proteína que é muito degradada no rumen, isso pode gerar uma grande concentração de amônia. E essa grande concentração de amônia pode influenciar na utilização pela microbiota, o que poderá gerar um quadro de intoxicação. Outro cuidado que eu devo pensar em termos de composição, e tem a ver, obviamente, com a constituição dos carboidratos, conforme nós já falamos, né? Então, quando eu forneço carboidratos estruturais, carboidratos que são de lenta degradabilidade, nós precisamos entender que esses carboidratos eles vão fornecer cetoácidos lentamente. E olha o perigo, se eu estou fornecendo ureia, a ureia ela é rapidamente convertida em amônia. Então, quer dizer, começa a formar muita amônia. Mas o carboidrato que está ali presente, que seria a fonte de energia para esses micro-organismos, eles estão sendo disponibilizados de forma lenta, essa alta concentração de amônia poderá gerar intoxicação. Então, eu tenho que pensar na constituição dos meus carboidratos. Outra coisa que eu preciso pensar tem a ver com o enxofre. Por que isso? Porque nós já sabemos que a metionina é um aminoácido essencial. E a metionina ela é um aminoácido sulfurado. Como nós estamos pensando aí numa alimentação baseada em grãos, silagens de grãos, esses tipos de alimentos eles são pobres na fonte de enxofre. Então, para que eu possa fornecer uma fonte extra de enxofre, de tal forma que esse enxofre ele possa ser utilizado aí na síntese desses aminoácidos sulfurados, seria então estar utilizando uma fonte dele. A principal fonte de enxofre que a gente utiliza seria o sulfato de amônio, ok? Então, eu tenho a amônia e o amônio. Então, o sulfato de amônio, ele geralmente é utilizado quando eu estou fornecendo ureia, numa proporção aí de 9:1. Ou seja, para 9 partes de ureia, eu vou utilizar uma parte do meu sulfato de amônio. E um outro cuidado que eu devo tomar tem a ver quando eu estou fornecendo leguminosas para os meus animais. Toda vez em que esses meus animais eles encontram-se baseado numa alimentação rica em plantas leguminosas, isso será um problema. Por quê? Nós vamos verificar que essas plantas leguminosas elas são ricas em urease. Então, perceba, eu tenho urease proveniente tanto dessas plantas leguminosas, como eu tenho a urease proveniente aí da síntese bacteriana.
Então, quando eu forneço ureia mais plantas leguminosas, eu vou praticamente quadruplicar o efeito de conversão aí, gerando amônia. Então, ou seja, vai gerar tanta concentração de amônia dentro do rumen que a microbiota ela não irá dar conta de utilizar toda essa alta concentração. E isso vai acabar culminando com um quadro de intoxicação. Então, nós devemos tomar o cuidado com isso. O outro cuidado que eu devo tomar aqui tem a ver com a concentração, né? Então, quando eu utilizo ureia na silagem, isso seria interessante porque acaba retardando a fermentação secundária que ocorre após a abertura do silo. A recomendação da ureia na silagem é de 0,5%. Ok? Ou seja, para cada tonelada de silagem, eu vou fazer uso de 5 kg de ureia. E como que eu posso fazer isso daí? Eu posso diluir essa ureia em água, ok? Então, geralmente eu vou utilizar 4 litros aí de água para cada 100 quilos do meu volumoso, ok? Posso também utilizar a ureia no sal mineral. Então, a recomendação seria preparar uma mistura contendo 30% de ureia, 3% de sulfato de amônio. Então, agora já fica claro o porquê de eu estar utilizando sulfato de amônio. Seria a fonte aí, de enxofre, importante para a síntese de aminoácidos, né, sulfurados. E 60% de sal mineral. Como eu disse para vocês, a ureia, ela, por ser extremamente higroscópica, é importante que esse sal mineral ele venha a ser colocado em um cocho e que esses cochos possam ser cobertos e que eles contenham também um furo para escoamento da água. Porque na chuva, então você pode ter ali, na verdade, virar uma salmoura, né? Então aquela água com o sal ali, ele acaba derretendo juntamente com a ureia e os animais voltando, né, no campo, eles estão agora com aquela vontade, com aquele desejo de consumir, a necessidade de lamber o sal, eles podem ingerir uma quantidade maior de ureia do que a recomendada. Já já a gente fala sobre essa quantidade recomendada. A ureia também ela pode ser utilizada com melaço. Isso porque a ureia ela tem um sabor adstringente. Então, muitas das vezes, quando o produtor ele fornece essa ureia no coxo, juntamente com outros alimentos, como é o caso da própria silagem, conforme eu falei aqui, o sal, isso pode levar a uma certa rejeição por parte dos animais. Então, com o intuito de estar mascarando esse sabor adstringente, o produtor ele poderia fazer uma mistura dessa ureia com o melaço. O ideal é que seja feita uma adaptação. Então, na primeira semana, venha utilizar 5%, né, dessa receita, ou seja, 500 gramas de ureia para cada 9,5 kg de melaço, ok? E já na segunda semana já está utilizando 10%, ou seja, 1 kg de ureia para cada 9 kg de melaço. Então, há um período só de adaptação. Nós vamos verificar que toda vez em que o produtor precisa fornecer ureia, é extremamente importante fazer uso da adaptação, período de adaptação, para que a microbiota ela possa se adaptar a essa maior proporção de amônia que será gerada. Uma coisa que também é muito utilizado é a ureia com cana-de-açúcar. Por que é o mais utilizado? Porque nós vamos entender que a cana ela é rica em carboidratos de fácil digestibilidade. Lembra que eu falei? Então, a microbiota, para que ela possa utilizar essa amônia de forma eficiente, ela precisa de energia. Então, nós vamos verificar que a cana ela é rica em sacarose, e a sacarose ela é facilmente degradada. Então, ela gera energia mais prontamente ali para a microbiota. Mas é necessário, obviamente, passar por um período de adaptação. Então, a recomendação é essa. Na primeira semana, utilizar 250 gramas de ureia para cada 100 quilos de cana. Na segunda semana, então, nós vamos dobrar essa dose. Então, nós já passamos para 500 gramas de ureia para cada 100 quilos.
E na terceira semana, nós então também dobramos a dose anterior, passando para 1 kg de ureia. E a gente faz dessa forma, a gente vai diluir essa ureia em 4 litros de água para cada 100 kg de volumoso. Então a gente faz essa diluição e a gente pode utilizar, dependendo da quantidade que você vai fazer, né? Se não for muito, você pode utilizar até mesmo um regador. Okay? E na ração eu posso utilizar essa ureia numa proporção de 2 até 5%, não mais que isso. Bom, um outro cuidado que a gente deve pensar quando a gente faz uso eficiente da ureia tem a ver com a idade dos animais. Então, isso por quê? Porque em animais muito jovens, eles ainda não possuem o rumen completamente desenvolvido. Então, esse rumen que não está agora completamente desenvolvido, a microbiota que está presente ali, ela não conseguiria dar conta dessa grande quantidade de amônia que vai ser gerada dentro do rumen. Então, como regra geral, não se deve fornecer ureia com menos de 3 meses de idade para os animais. Então, a explicação tem a ver com o desenvolvimento. Então, percebam que com o tempo nós vamos ter um rumen já mais desenvolvido. Então, é claro que a eficiência de utilização dessa amônia que será gerada pela conversão da ureia será muito maior. Um outro cuidado que eu devo pensar agora tem a ver com o nível na alimentação. Então, essa fonte de nitrogênio não proteico, proveniente da ureia, não deve ultrapassar 36% do nitrogênio da ração. Ok? Então, eu preciso saber quanto que contém, qual é o teor de nitrogênio da minha ração e entender que a ureia ela não pode ultrapassar 1/3 do total que existe ali. Outro cuidado, a quantidade de ureia não pode ser superior a 1% da matéria seca. Então, nós sabemos que é na matéria seca onde nós vamos encontrar os nutrientes que esses animais necessitam. Então, a ureia ela vai ser fonte exclusiva de nitrogênio, e nitrogênio não proteico. Mas ela não fornece mais nada além disso. Então, os principais nutrientes eles têm que vir exatamente da constituição nutricional dos ingredientes que formam a minha ração. Aquilo que eu já havia comentado, né? A introdução ela precisa ser gradativa. Essa introdução gradativa ela é importante para gerar uma adaptação dos micro-organismos, ok? Então você sempre faz isso com doses crescentes da ureia e caso seja necessário qualquer tipo de interrupção, por qualquer motivo que seja, é necessário o produtor fazer uma readaptação. Agora, é claro que essa readaptação, ela é um período mais curto. Então, por apenas 3 dias, o animal ele agora já está readaptado para poder continuar fazendo uso dessa grande quantidade de amônia que está sendo gerada ali. Então, de um modo geral, é isso feito da seguinte forma. Na primeira quinzena, nós utilizamos 33% do total, né, do que vai ser gerado ali. Na segunda quinzena, 66%, e a partir da terceira semana, 100% agora, ou seja, da dose recomendada de ureia ingerida diariamente pelos animais, que é exatamente de 40 gramas para cada 100 quilos de peso vivo por dia. Então, essa é a dose máxima de ureia que poderá ser fornecida para os animais. Então, na primeira semana, eu vou utilizar 1/3 dessa quantidade, na segunda semana, 2/3, e a partir da terceira semana, eu já começo a fornecer 40 gramas. Então, isso significa o quê? Para um animal pesando em torno de 300 quilos, a dose diária máxima que eu posso fornecer para o animal, que o animal pode ingerir, será de 120 gramas. Isso significa o quê? Uma ingestão maior dessa ureia é
candidato sério a apresentar problema de intoxicação. E a gente deve evitar a ingestão em uma única dose diária, porque embora essa seja a dose diária, 40 gramas para cada 100 quilos, é claro que o animal não pode ingerir essa quantidade de uma única vez, em um único momento. Então, o que nós devemos fazer é fracionar nessa dose em vários tratos, ou então misturar com o volumoso, deixado à vontade dos animais no coxo. Porque o animal ele não vai chegar ali, ele não vai consumir tudo que está sendo fornecido naquele momento ali, ele vai consumir tudo. Então você pode fornecendo aos poucos essa quantidade em tratos diários fracionados. Bom, e pensando ainda com relação a essa questão da utilização, nós temos que tomar um grande cuidado. Isso está relacionado que nós já falamos aqui, a grande preocupação, o grande medo, na verdade, do pecuarista tem a ver com a intoxicação. E isso realmente é preocupante porque animais que vão apresentar qualquer tipo de vacilo no momento de fornecer, então, não levando em consideração a idade dos animais, não pensando no tipo de carboidratos, não pensando aqui no tipo de proteína, fornecendo uma maior quantidade daquilo que o animal precisa, pensando que a microbiota ela pode estar completamente em questão de uma disbiose, que é aquele desequilíbrio da microbiota, seja por uma infecção, seja por uma administração de um antibiótico que por fim acabou afetando, né, a integridade dessa microbiota. Então os micro-organismos eles agora não estão completamente atuantes. Então isso vai acabar gerando uma grande quantidade de amônia essa que não vai conseguir ser utilizada, isso vai acabar gerando intoxicação. E isso acontece rápido. Nós vamos verificar quadros de intoxicação sendo capaz de ocorrer logo meia hora após não tomarmos aqueles tipos de cuidados que nós discutimos aqui. Então, quando a gente fala sobre intoxicação, e nós estamos falando aqui sobre a amônia, né? A amônia, coitada, a amônia ela acaba levando, né, a culpa. Mas não é exatamente a amônia que causa os quadros, os sintomas de uma intoxicação. O grande problema é o seguinte: uma vez que a amônia ela começa a ser formada em excesso, então vamos lembrar, por que isso acontece? Acontece porque você acabou fornecendo ureia em maior quantidade, você não fracionou as doses, você não obedeceu ao período de adaptação, você não forneceu carboidratos que são completamente digeríveis, você forneceu uma fonte de uma proteína que tem uma alta degradabilidade. O animal encontra-se com um rumen ainda não totalmente desenvolvido. Então, tudo isso acaba gerando a essa maior formação de amônia no rumen. E o excesso dessa amônia vai acabar elevando o pH do rumen. Quando o pH do rumen ele encontra-se elevado devido à presença dessa amônia, essa amônia acaba se transformando em carbamato de amônio. Esse carbamato de amônio, por fim, ele vai acabar levando à formação de ácido fórmico. E o ácido fórmico, na presença de nitratos, que são produtos do metabolismo normal dos animais, ele será oxidado gerando ácido oxálico. E aqui é que está o grande vilão do problema da intoxicação. Então, o ácido oxálico, ele é o responsável pelos sintomas da intoxicação. E quais seriam esses sintomas?
Então nós temos aqui uma respiração difícil, o animal ele começa a transpirar excessivamente, ele começa a salivar intensamente, nós vamos encontrar um problema de incoordenação motora. Eu acredito que vocês viram isso no vídeo que eu passei para vocês na semana passada. Nós temos o problema de timpanismo, que é aquela formação, né, o excesso de CO2, levando à dilatação do rumen. Então o animal ele apresenta um rumen distendido. Então essa é uma forma prática de você verificar se os seus animais eles estão apresentando esses sintomas de intoxicação. Quando você observa um volume, o rumen dilatado, isso é excesso de produção de CO2. Lembra que eu falei para vocês? A amônia será rápida, guarda essa palavra, ó, rapidamente convertida em amônia e CO2. Esse excesso de CO2 leva a essa dilatação do rumen. E isso faz com que o animal ele perca a vontade de consumir, porque dá aquela sensação de saciedade, né? Então nós vamos ter o problema aí do tremor muscular associado a uma tetania. Então o animal ele agora não consegue mais ficar de pé e pode ser levar a um quadro de prostração. O animal ele agora deita, né? Começa a entrar num quadro convulsivo, conforme o vídeo que eu mostrei para vocês, e pode gerar a morte. Então, o que é necessário o que a gente poderia fazer para poder contornar esta situação. Então perceba que o ácido oxálico, ele é o responsável por todos esses sintomas da intoxicação. Mas quando ele é formado? Quando o pH encontra-se elevado, o pH ruminal. E por que o pH ruminal está elevado? Por causa da presença de um excesso de amônia. Então, o que eu consigo entender é que, bom, se eu tenho que minimizar a quantidade de ácido oxálico que está sendo gerado, o que eu preciso fazer é abaixar o pH ruminal. Então, a partir do momento em que eu vou abaixar o pH ruminal, isso vai minimizar a quantidade de ácido oxálico. E a melhor forma que eu tenho para poder abaixar o pH ruminal é fornecer vinagre para os meus animais, numa concentração de 5%. Então eu devo fornecer, né, uma ingestão gradativa de 4 a 6 litros de vinagre por animal. Então essa hidrólise da ureia, ela é mais efetiva em pH elevado, graças à ação da urease. Então, o vinagre, que é a base, né, o ácido acético, ele vai abaixar o pH, ok? Então, nós vamos ter exatamente o pH baixo aqui, com o ácido, com a amônia, vai gerar acetato de amônia. E com isso, então, nós vamos ter uma redução na produção desse ácido oxálico. Uma outra forma, uma outra coisa que a gente pode fazer seria também fornecer água gelada, de 20 a 40 litros por animal. Então, qual que é o... Por quê? Porque a partir do momento em que você começa a elevar demais o pH, a temperatura do rumen ele também eleva-se demais, o que vai favorecer a formação desse ácido oxálico, o que vai acabar gerando o surgimento aí dos sintomas. Então, para você poder minimizar isso, você fornece essa água gelada através da gavagem, né? Porque você, obviamente, você não vai fornecer isso e esperar o animal ingerir naturalmente. Nem o vinagre, nem tampouco a água gelada. Então, você tem que pegar uma sonda e enfiar essa sonda que ela possa alcançar o rumen para você fazer a inserção direta ali do vinagre e da água gelada. Ok? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para poder apresentar para vocês sobre a ureia, complementando aquele vídeo que eu passei para vocês. E agora, então, vocês têm um material que vai facilitar o estudo para vocês responderem o questionário, o qual será disponibilizado para vocês. Ok? Um grande abraço aí e bons estudos.